É com muita alegria que mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você subsídios da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos estudar a provisão de Deus no Monte do Sacrifício. Mas nós vamos falar sobre a provisão que vai muito além do que nós imaginamos. A provisão de Deus, ela atua não apenas suprindo nossas necessidades imediatas. A ação do Senhor excede muito o que pedimos ou pensamos. Como Paulo enfatizou em Efésios capítulo 3 e o versículo de número 20, nós vemos o aqui e o agora. O Senhor já está vendo lá na frente, sabe do que vamos precisar amanhã e move-se no sentido de suprir nosso hoje e assegurar nosso amanhã. Esta provisão se manifesta em meio às nossas necessidades urgentes, mas também se entende ao nosso futuro. Ela é destinada a nós especificamente e a outros. Comunica quem Deus é e o que Ele é capaz de fazer por nós. Diante do urgente e do impossível, a provisão divina para o agora e o depois, sem dúvida, todos queremos receber a provisão de Deus e esperamos por ela. Mas o problema é que alguns pensam que já que a provisão vem do Senhor, eles não têm de fazer nada por ela. Ou Deus supre suas necessidades, ou então ficam sem a sua provisão. É simples assim. E assunto encerrado. Mas não é assim que Deus opera. Ele rege a nossa fé. Damos um passo e Ele vem ao nosso encontro. Sendo assim, não devemos viver mecanicamente neste mundo. Existem algumas coisas que precisamos fazer, as quais podem estar além do que realizamos de modo habitual, rotineiro, para contemplar a ação sobrenatural do Senhor. Você acha que aquela viúva todo dia buscava a ajuda de Eliseu? Claro que não. Imagina que ela costumava pedir vasos emprestados aos vizinhos e vendia azeite para assegurar a provisão para a sua casa? Por certo que não. Mas determinado dia, ela teve de fazer isso. Aquela viúva ficou diante do impossível e necessitava de uma provisão milagrosa. Agiu com fé e determinação, obedeceu às instruções dadas por Eliseu, fez a parte dela e Deus lhe multiplicou o azeite, lhe multiplicou a provisão. Na história dessa mulher, entrevemos o modo de Deus operar para suprir nossas necessidades. Percebemos, por exemplo, que a provisão de Deus sempre visa suprir nossas necessidades urgentes. Que se formos fiéis ao Senhor em todo tempo, quando chegamos ao ápice do nosso problema e parecer que não há mais saída, Ele se manifestará poderosamente em nosso favor e revelará a solução. Assim, aquilo que ninguém pode resolver será resolvido pela ação de Deus, trazendo provisão milagrosa à área em que estivermos carentes e abrindo portas que estão fechadas e ninguém consegue abrir. E você? E você sabe, né, que operando Deus, operando Ele, quem impedirá? Uma provisão milagrosa de Deus está reservada para nós. E esse milagre do Senhor será capaz de prover a nossa vitória. Entretanto, a sua provisão não se destina apenas ao momento presente, mas ela também está direcionada para o nosso futuro e o da nossa família. Por que afirmamos isso? Porque o profeta Eliseu disse à viúva: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverá do resto. Isto está no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 7.
Deus proveu recursos para suprir as necessidades daquela mulher, daquela viúva e da família pelo resto da vida deles. O Senhor não se preocupou apenas com as necessidades emergenciais daquela família israelita. Não se limitou apenas a multiplicar o azeite para a viúva pagar a dívida. Ele cuidou para que a mulher não voltasse a ficar endividada por não ter como sobreviver agora sem o marido. Com isso, concluímos que a ação do Senhor visa garantir também o nosso futuro. A provisão de Deus se estende do aqui e agora ao tempo vindouro, de modo a evitar problemas em nossa estrada e das nossas gerações. A provisão não é só na área material. É comum o Senhor intervir para interromper ciclos de desgraças que perduram por gerações em famílias, libertando, curando e dando fim a tribulações e derrotas causadas tanto por problemas emocionais como também problemas espirituais. Deus pode, por exemplo, por intermédio de uma pessoa aliançada com Ele, mudar a história de uma família na qual era comum os cônjuges se separarem, pessoas morrerem de câncer, doenças cardíacas, ou se tornarem viciadas em jogos ou em drogas e morrerem na flor da idade. Coisas como essas não têm de repetir-se na vida de uma pessoa. Deus tem o poder de interromper ciclos e desgraças, libertando toda a família e a geração futura da pessoa que entrega a sua vida a Ele e obedecer a sua palavra. Na família daquela viúva, ajudada por Eliseu, a provisão de Deus assegurou a solução do problema imediato, o pagamento das dívidas, e impediu problemas futuros da mesma ordem. Sabe por que ele fez isso? Porque costuma fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. A provisão extra para ajudar os necessitados. O Senhor vai além do que cogitamos. Ele é o Deus da multiplicação e da sobeja. Veja Lucas capítulo 6 e o versículo 38. Com ele, nossa vida se torna mais rica e com as sobras. Contudo, devemos apenas lembrar que quando falamos em sobras, não estamos dizendo que o que recebemos além da nossa expectativa é algo que poderá até ser jogado fora ou ser deixado de lado para estragar. Esta é uma ideia muito equivocada. Quando Jesus multiplicou pães e peixes, ele supriu as necessidades de quase 20.000 pessoas. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Por que Cristo mandou recolher as sobras? Porque a região em que ele estava, a Galileia, era um lugar de muita pobreza. Então ele resolveu levar aqueles pães e peixes sobressalentes a quem nada tinha. Assim aprendemos que a sobra em nossa vida representa a provisão de Deus que nos capacita a ser instrumentos dele para abençoar outros necessitados. Então não devemos desperdiçar as sobras. Provisão com o destino certo. Contudo, antes de compartilharmos o que Deus fez em nossa vida com outros, devemos ter a certeza de que já é o momento de fazermos isso e de que aquelas são as pessoas a quem a provisão de Deus também se destina. Isso porque quando Deus opera um milagre, ele tem sempre em mente alguém ou um grupo específico segundo o seu propósito. No caso da viúva orientada por Eliseu, a provisão de Deus estava destinada só a ela e a sua família. Se no momento em que aquela mulher depositava o azeite nos diversos recipientes, várias pessoas fizessem o mesmo para elas, nada aconteceria, porque a provisão não era para as outras pessoas pobres e em dificuldades, era para aquela mulher. Assim, se outros buscassem a Deus, poderiam receber outra orientação.
Precisamos entender que quando Deus libera uma palavra de instrução para suprir algo em nossa vida e resolver um problema, devemos seguir essa instrução à risca, sem titubear. E só devemos contar o milagre a outros quando o Senhor já tiver concluído conosco. Precisamos deixar Deus encerrar todo o processo de provisão para depois estarmos capacitados a compartilhar as boas novas e abençoar outras pessoas. O problema de muitos cristãos é quando eles não percebem que Deus ainda não finalizou o processo de solução dos seus problemas e decidem compartilhar a visão dos milagres ou os primeiros frutos com outras pessoas. Então, ou são desanimados por elas, ou continuam sem ter o suficiente para sanar seus problemas e os delas. Afinal, aquilo que não é suficiente para nós mesmos jamais será o bastante para ajudar alguém. Primeiro devemos esperar que a nossa questão tenha sido resolvida pelo Senhor. Essa é a primeira fase do processo. Em seguida, devemos administrar o que sobrou de modo a viver de maneira equilibrada e abençoar também outras pessoas. Deus trabalha assim. Nossa natureza é a de querer partilhar logo as bênçãos com outras pessoas, mas Deus lida com cada um de nós individualmente. Agora, a provisão que assegura a salvação. Paulo disse que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, conforme Romanos capítulo 14, versículo de número 12. O fato de o Senhor lidar com cada um de nós individualmente remete-nos a outro tipo de provisão divina, que é específica, a salvação. Vale a pena refletir sobre o motivo de a história da multiplicação do azeite ser tão importante hoje. Temos como aquela viúva uma dívida que não podemos pagar, que herdamos de Adão e na qual incorremos todos os dias, o pecado. E o pagamento dessa dívida implicaria a morte espiritual e eterna. Se não fosse o sacrifício de Cristo Jesus em nosso lugar, para sermos perdoados e passarmos a ter direito de uma vida eterna no céu, de nada nos adiantaria nos esforçarmos por nossas próprias forças e justiça, sermos bonzinhos, honestos, obedientes ao Senhor. Também não adiantaria frequentarmos regularmente uma igreja e vivermos de joelhos, pedindo perdão e infligindo-nos sofrimento e penitências. Nada disso salva o homem. A única maneira de conseguirmos o perdão de Deus, a regeneração espiritual e a vida eterna é aceitando Jesus como nosso Salvador e submetendo-nos inteiramente a Ele. É entregar a nossa vida a Ele, é seguir a Ele. Jesus morreu por nós e nos redimiu dos nossos pecados com seu sacrifício na cruz. Então Deus o ressuscitou dos mortos para nos redimir. Nossa fé é inabalável em Jesus, é a única maneira de irmos a Deus e termos a nossa dívida perdoada. Jesus Cristo pagou nossa dívida com a sua própria vida. Acreditamos nele e o aceitamos como nosso Salvador. Por isso viveremos por toda a eternidade com Deus. No momento em que alguém aceita Jesus, é salvo e suas reais necessidades de perdão, paz, amor, salvação, vida eterna e outras coisas espirituais são supridas. E por intermédio de Cristo, com quem está o Amém, que Deus opera muito além do que pedimos ou pensamos para a glória do seu nome e engrandecimento do seu reino. O perdão de nossos pecados só pode ser concedido por Deus. Essa é a provisão do Senhor no mundo espiritual. Só Ele é capaz de prover a nossa libertação, uma mudança radical no nosso viver e a vida eterna. Nenhum pastor, padre ou qualquer uma outra placa de igreja é capaz de prover coisas como essas.
Somente Deus nos dá a provisão espiritual para a nossa vida. Entregue a sua vida a Cristo hoje. Você que ainda não tem Jesus Cristo na vida, entregue a Ele hoje. E você que já tem Jesus Cristo na vida, entregue-se mais ainda. Conserte a sua vida com Deus, santifique-se para que o Senhor possa abençoar a cada dia e fazer milagres gloriosos na sua vida e na vida da sua família. Agora, se você ainda não fez. Sabe que esse seu anseio por conhecer a verdade é algo de ordem espiritual. Se você anseia conhecer a verdade, isto vem de Deus, é espiritual. E como sentir uma sede inesgotável, uma fonte insaciável na alma, o qual só Deus tem condições de saciar. Só Ele pode instruí-lo na verdade, libertá-lo dos vícios malditos, curar sua alma doente, trazer perdão e paz, mudar o rumo de sua história e o da história da sua família. Ninguém mais é capaz disso, só Cristo pode fazer isso na sua vida. Pedro, quando pregava um dos seus sermões, está registrado em Atos capítulo 4, versículo de número 12, ele disse: e em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Para que essa provisão divina lhe seja concedida, você precisa arrepender-se dos seus pecados e entregar sua vida a Cristo. O arrependimento é necessário. Foi a primeira mensagem que Jesus Cristo pregou quando iniciou o seu ministério. Isso está em Mateus capítulo 4, versículo 17, quando ele disse: arrependei-vos, para que os seus pecados sejam perdoados. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está perto. Ele proverá o perdão, a cura, a libertação, a transformação de vida e a salvação. Aleluias! Deus pode mudar a sua vida hoje ainda e prover as suas necessidades, providenciar o que você precisa, a saúde, a paz, a alegria interior, o gozo da vida eterna. E Ele também pode providenciar um melhor trabalho, um melhor salário, um melhor local para você morar. Deus pode providenciar para você bênçãos espirituais e bênçãos materiais, bênçãos em todas as áreas da sua vida. Isso depende de você, isso depende de mim também, depende de nós termos fé, obedecer a sua palavra, crer no sacrifício de Jesus Cristo, reconhecer que somente Ele pode mudar as nossas vidas, reconhecer que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, reconhecer que Jesus Cristo na cruz do Calvário morreu pelos nossos pecados, reconhecer que Ele ressuscitou e nos deu vida eterna, nos deu garantia de morarmos no céu, prometeu-nos moradas nos céus. Isso depende de mim, depende de você. A salvação é individual. Seu pai não pode te salvar, sua mãe não pode te salvar, seu pastor não pode te salvar, sua igreja não pode se salvar, não pode salvar a sua alma. Isso depende de você seguir a Jesus. Isso depende de você renunciar à sua vida de pecados. Isso depende de mim seguir a Jesus Cristo obedecendo a sua palavra. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você tenha uma escola dominical abençoadíssima, quando vamos estudar a provisão de Deus no monte do sacrifício. E nós veremos ali a fé de Abraão, também veremos ali a entrega de Isaque. É bênção. É por isso que Abraão foi chamado o pai da fé, porque ele creu como nenhum outro nome creu. E assim também nós devemos nos esforçarmos, devemos tomar atitudes de fé na nossa vida, confiarmos mais no Senhor,
entregar a nossa vida ao Senhor e esperar que no tempo certo as bênçãos de Deus aconteçam nas nossas vidas. Que Deus te abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima semana, quando nós estaremos aqui com mais subsídios da Escola Bíblica Dominical. Deus seja consigo e com a sua família, em nome de Jesus.